nós possamos, na noite de hoje, receber aquilo que viemos buscar de acordo com o nosso merecimento. Que nós estejamos com as nossas mentes, os nossos corações abertos para receber o estudo da noite, que possamos seguir Jesus, como diz o tema, verdadeiramente. Que a luz do Mestre possa iluminar os nossos caminhos, os caminhos de todos aqueles que necessitam desse norteamento. Gratidão, Jesus, por tudo, gratidão, meu Deus. Que a tua paz envolva todos nós nesta noite. Pedimos permissão em toda a nossa casa para darmos início ao Evangelho da noite, ao estudo da noite, pedindo também, Senhor, que envolva o nosso noite mundo, que irá nos conduzir nesse estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Não é estranho não, esse barulho? Mas melhor assim. Sem isso. Pode ser falar alto, assim. Eu não sou de falar muito baixo, não. Tá bom para vocês aí? Gente, que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos guie. Eu fiquei observando, né, assim, a página. Quando a companheira leu a página, ela fica imaginando, a maioria de nós às vezes não está aqui, o corpo está. E muitas pessoas conseguem filtrar que a página está sendo, o que a página está revelando naquele momento. Mas a maioria de nós está preso a questões nossas. É muito complexo ainda para nós, como seres humanos, na atual conjectura, no exato momento, estarmos atentos aos ensinamentos do Evangelho. É muito difícil para a gente sintonizar, quebrar um paradigma que é o nosso dia a dia, para poder amelhar tesouros de conhecimentos que às vezes não faz parte da gente, do nosso dia a dia, do cotidiano, porque nós estamos presos no cartão de crédito, nós estamos presos na limpeza da casa, nós estamos presos nas compras no final do mês, nas coisas do nosso dia a dia, pagamentos, contas, contra-cheque, vizinho, esposa, filho, papagaio. E vamos, no nosso dia a dia, tentando nos melhorarmos com as nossas experiências, dentro das nossas possibilidades, muitas vezes se arrastando. E o pior que eu acho é que quando a gente às vezes tem a oportunidade de amelharmos esse tesouro, a gente não consegue se concentrar, não consegue filtrar, não consegue disciplinar nosso pensamento. Às vezes eu atendo com um paciente, no consultório, eu sou psicólogo, sou psicanalista, e o próprio paciente vem com seus problemas, e eu olho nos olhos dele, fico vendo ele falar, e ele se desliga. A maioria das pessoas se desliga. Porque a gente não consegue estar de corpo e alma em determinados assuntos. Mas isso tudo faz parte de todo um sistema criado, imperceptível, que faz isso com a gente. Que quer que nós sejamos autômatos. Que a gente ande e fale por falar, e a gente vai arrastando a nossa vida. Vai voltando em pessoas, agora está vendo. Eu chamo de urubus. Deus me livre, perdão se tem alguém político, mas assim, eu chamo de eles vêm para cima agora. Falamos aquela coisa toda, e a gente não tem tempo, porque o sistema é feito para que a gente não tenha tempo para nada. Então a gente não tem tempo para nada. E como é que a gente vai saber quem é aquela pessoa mesmo? Ele vem de peixe dele. E a gente vota nele. E a gente elege ele. E ele ganha. E ele não faz nada, a maioria não faz nada. E eles vão, aquilo vai virando uma lista de emprego, e a gente vai voltando, como se a gente não tivesse responsabilidade espiritual sobre o que a gente coloca lá dentro para nos representar. Como se a gente, isso não é problema meu, se eles roubam, o problema é deles. Eles vão ser com Jesus, não. O problema é seu, sim. O problema é nosso. Já está na hora do Espírito fazer essa grande quebra de paradigmas e responsabilizar cada um de nós, porque essa é a função do Consolador prometido, esse convite ao nível de consciência.
como diz a supraconsciência de Paramahansa Yogananda, a grande mobilidade taoísta, o Samazen budista, o Nirvana, o céu, o eu profundo, como diz a veneranda Joana de Ângeles, convidando-nos a gente à luz da psicologia profunda, porque o movimento espírita está sendo trazido para nós o conhecimento desse eu espiritual, para que a gente possa se responsabilizar, para que a gente possa quebrar nossos paradigmas, para que a gente possa estar atento em que a gente está voltando, quem é que está na nossa casa, como é que nosso filho, nossa filha, nossa nora, quem são, por que são, quem são eles, o que eles estão fazendo. Lógico que a gente vai ali com pais, tentando filtrar e tentando conduzir eles para o caminho melhor, mas tua mãe, tua tia, tua avó, porque muitos de nós estamos matando essas pessoas em vida. E a gente vai lá quando eu tive no Chico Xavier, graças a Deus tive essa oportunidade, quando a gente vai lá para a casa de Lacerda, é engraçado que aparecem aquelas senhorinhas nas cartas psicografadas da dona Wanda, a dona Inácia, a dona Angúcia, que parava para tomar conta da gente quando era pequeno, a tia Dora, a dona Isabel, que vinha e cuidava de cada um de nós quando nós éramos pequenos, quando a gente estava ali, que nossos pais não tinham condição, muitas vezes, de dar atenção. Mas a gente mata essas pessoas em vida, porque o sistema tira toda a capacidade afetiva da gente se expressar, de visitar, de ver, de acolher. Quem é que faz piquenique hoje em dia? Eles não têm mais tempo disso. Visitar. Se algum amigo chegar e falar assim, teve uma vez que eu falei assim, eu fiz assim, uma palestra e chamei a atenção para esse aspecto. Aí uma senhora falou assim, então vou te convidar para você ir na minha casa, tomar um café. Eu falei, tá bom. Só que ela pensava que eu não ia, gente. Eu fui lá perto de Búzios. Ela deu o endereço e falou, sexta-feira, um dia legal, tal. Eu fui, toquei, buzinei, tal, cheguei, tudo bom? Ela, você veio? Eu falei, você não me convidou? Porque a gente está tão automatizado, tão robotizado, que a gente fala assim, parece lá em casa, pedindo a Deus que ela não apareça. Assim, minha casa, vamos fazer isso. A gente está assim, a gente está vivendo num caos psicológico e a gente está adoecendo. A gente está morrendo afetivamente. Nunca se teve tanta síndrome de pânico, tanta depressão, tanta ansiedade, tanto vazio existencial, tanta solidão no meio de um montão de gente. Porque solidão não é você estar sozinho, sabe? Solidão é a distância de você, do teu eu espiritual, do teu ego. A solidão se dá com os casais, marido e mulher, e solidão a dois, que é a pior de todas, inclusive. Mas você pode estar sozinho e muito feliz. Vai lá, faz uma saladinha, liga o teu Netflix, entendeu? Bate um papo com uma tacinha daquele vinho gostoso, daquele suco que você gosta e tal, e você está ali estudando, lendo. Você está ali. Mas muita gente está vazio por dentro. Está tão vazio que a alma dói, seca. Está tão vazio que está doente por dentro. E o corpo vai somatizando pior. Porque não fica só restrito no campo psíquico, não fica restrito só no campo espiritual, mas fica restrito também no campo fisiológico. O corpo vai adoecendo. Que homem é esse? Que veio há 2000 anos nos convidando para reflexões profundas acerca do teu Evangelho, convidando-nos a falar de amor ante aquela ignorância, aquela turba de malfeitores, de desequilibrados, como hoje em dia. Que homem era esse? Toda a sua vida, a vida de Jesus, foi um desafio histórico. A presença de Jesus na Terra tem um significado mais complexo que os historiadores já enfrentaram. As anotações a respeito do Evangelho de Jesus estão restritas aos 4 evangelhos e uma breve notícia de Flávio Joséfo, historiador do povo hebreu, e também a tradição oral.
porque nós não podemos esquecer da tradição oral, aquela passada, né? Foi o povo hebreu, tradição de família para família. E, evidentemente, também aos apócrifos encontrados naquelas cavernas do Mar Vermelho, que narra a história desse homem luz. Personalidade viril, forte, era característica de um ser superior. E, embora a multidão se sentisse atraída por ele e das suas mãos recebesse o óbolo da vida eterna, as bênçãos de luz e de amor, raramente ele era visto a sorrir, mas frequentemente Jesus era visto a chorar de compaixão pelas criaturas humanas. No século XIX, Ernesto Renan, imortal da Academia Francesa de Letras, ele disse que o nascimento de Jesus, é o acontecimento mais notável da humanidade, porque todas as pessoas tiveram lugar, todos os personagens, grandes personagens, tiveram lugar na história, mas com Jesus foi diferente. Jesus divide a história. O seu berço assinala um período e encerra uma época. Com sua figura incomum, Jesus vem transformando a vida até hoje de diversas pessoas. 20 séculos depois de estar conosco fisicamente, ele ainda é o ser mais presente na civilização e na ética que se tem notícia. Antes dele nós tivemos Abraão, Noé, Jacó, Isaac, os profetas. Também tivemos outras linhagens como Buda, Siddhartha Gautama, Krishna, Laodicea, Sócrates, Platão, Aristóteles. Todos eles de alguma forma estabeleceram uma base de um comportamento filosófico e de uma conduta de natureza moral que convidava, e muitos deles dentro dessa conduta com consequências religiosas, que convidava a gente a uma conduta. Aí eu sempre falo que Deus, que Jesus, Deus criador, na sua infinita misericórdia, independente da civilização, independente da época, do século, ele sempre enviou e envia até hoje seus missionários a nos mostrar o caminho que conduz ao Pai. Se a gente pega os livros de outras religiões, de outras filosofias, fala de amor. Se nós pegarmos a Bíblia toda, pegar essa Bíblia, resumir a Bíblia, amor. Só a ignorância é que, infelizmente, daqueles que não entendem que tudo caminha para o amor, que cria as divergências religiosas, aqueles ataques, aqueles homens-bombas, aquelas, sabe, dentro daquela fé não raciocinada, infelizmente, que vem defumando o Evangelho de Jesus. E com Jesus foi diferente, né? À medida que o tempo vai passando, ele vai impregnando vida e transformando pessoas. Nós disseminamos a guerra, ele é paz. Delegamos poder, ele liberdade, porém uma liberdade com responsabilidade. Jesus reverte a ordem do conhecimento terrestre e mostra uma outra face, que é a face do amor, que modifica, que transforma. Aí a gente pega o Evangelho, segundo o Espiritismo, está fazendo quantos anos? 160 anos. E sabe o que o Evangelho diz acerca disso? Desse processo de transformação? Ele fala sobre o amor, principalmente, no capítulo que fala sobre o amor, ele fala, não amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre o humano. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Mas se o amor é a primeira palavra no alfabeto divino, a reencarnação é a segunda palavra, pois triunfando a morte, ela revela as criaturas deslumbradas do seu patrimônio espiritual, porque não é o suplício que ela conduz o homem, conduz a conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgata o espírito, e o espírito tem que resgatar da matéria o homem. Olha que coisa linda que diz o Evangelho. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem que resgatar da matéria o homem. Nós temos que, foi necessária a nossa reencarnação, dentro da condição espiritual que nós tínhamos. Agora, o espírito, a consciência espírita, a consciência transpessoal, tem a missão de fazer, pegar cada um de nós, trazer a nível de consciência profunda e nos desprendermos. E como é que a gente se desprende? A gente é preso um montão de coisa. É meu marido, é meu filho, é minha mulher, é meu carro,
é meu terreno, é meu vizinho. Até o obsessor, a gente é preso, já viu isso? Meu obsessor. É muito triste a nossa condição ainda. Tudo meu. E quanto mais a gente é apegado, mais pouca evolução espiritual a gente tem. E isso que é triste, eu falo muito para mim isso. Edmundo, vamos na casa, gasta esse dinheirinho, vamos sair. Que homem era esse, gente? Que homem era esse que, abandonado, traído, esquecido pelos amigos, ele não reclamava e não teve a intenção de nos salvar, mas teve a intenção, a grande missão de nos mostrar os métodos da salvação, porque muita religião fala que Jesus veio para nos salvar. A doutrina espírita tem uma outra visão, porque muita gente basta crer e está salvo, mas depois no próprio Evangelho fala, mas a fé sem obra ela é morta. O próprio Tiago fala, crê em Jesus e até os demônios creem, e estremecem. Então a gente está vendo que na realidade é a nossa obra, é o nosso processo de transformação. Por isso que o lema da doutrina espírita, a bandeira da doutrina espírita, é fora da caridade, não a salvação. Fora da caridade, não a salvação. Porque o que é caridade? É a fé, é o amor em movimento, na sua prática, na sua exteriorização, na materialização da tua fé e do teu amor. E as pessoas de outras denominações não conseguem entender isso. Por isso que nós espíritas fizemos, sabe, a doutrina espírita como consolador traz no seu bojo essa visão de um processo de caridade que se resume num processo de amor e de fé. Porque muitas das vezes não é nem fé religiosa, tá? Porque tem gente muito bacana que não tem religião nenhuma, não. Tem muita gente legal, bacana, um pouco caridoso, e que muitos religiosos não chegam aos pés. Frequenta várias religiões, tal, mas está ali, né? Inclusive a maioria de nós, infelizmente, estamos adormecidos nesse aspecto de despertar de consciência, de caridade, de amor, de paciência, resignação, tolerância. A maioria de nós, inclusive a maioria dos religiosos, infelizmente ainda está no processo, mas é bom vir para cá. É bom vir para que você possa, sabe, trabalhar essas questões. Porque o grupo religioso, independente da denominação religiosa, está ali para você, através do conhecimento, você ir se libertando. Você ir buscando recursos internos para se trabalhar. Esse é o papel das religiões. Que homem é esse? Que é aquele que seguia na estrada de Damasco, as portas, no deserto ali, foi acometido de um fenômeno de paranormalidade de grande proporção, e encontra o Mestre Jesus e se transforma, divulgando o seu Evangelho. Se hoje no Ocidente nós temos o Evangelho de Jesus, agradeçamos a Saulo de Tarso, quando na estrada de Damasco, perseguindo os cristãos, ele ouve aquele clarão enorme que o cega, e dali fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E daquele momento, daquele encontro de Saulo de Tarso com Jesus, sua vida foi da água para o vinho, de 9 a 90, se entregando a toda a sua vida em dedicação, amor, para que o Evangelho dele, o Evangelho do Reino, chegasse e se espalhasse por todo o mundo. Que homem é esse que, com simples palavras, companheiros, destoava os doutos e, numa terapêutica da sua voz sublime, trazia soluções das mais variadas ordens. Jesus falava, até hoje, dentro da psicologia, a gente pega um livro de psicologia, aí você vai vendo que é tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo do Evangelho, toda a psicologia, toda a visão transpessoal. O que chega no consultório hoje? Mágoa, ódio, raiva, pessoas com várias doenças. Então, quando ele falou, perdoa 7 vezes, 7, perdoa 77 vezes, 70 vezes cada uma das ofensas recebidas. Porque a visão dele era profunda, a voz, os sejos do falar se ensinam não. Hoje a gente, no Brasil, eu fico vendo, eu estive agora na Europa há pouco tempo, é interessante como que eles falam, muita gente interpreta como grosseria, né? Mas eles falam normal, não vou fazer isso que eu quero. A gente diz, não, porque minha irmã vai vir para cá, e a gente fica dando volta. Ah, não, porque, sabe, vai inventar coisa, que a gente é sem jeito. Ele não quer. Não gosto disso. Não, beleza, vamos sim.
Não, isso é bom, bacana, sabe? E a gente está acostumado a ficar dando volta, seja o seu falar, se ensina ou não. Jesus já foi o próprio Mestre Jesus que orientou isso para a gente. E eu sou brasileiro, nasci aqui, o que aconteceu comigo? Estou lá na fila, no verão, na fila da padaria para comprar pão. Aí tem uma fila, só que eu errei, tinha uma fila para comprar pão, que o pão não tinha saído ainda, outra fila era para falar com o papagaiozinho. O povo estava esperando o pão sair. Eu fui na fila do papagaio. Não fui. Passei, aí o pessoal lá, fala o louro lá, no ombro da dona. E o louro nada de falar. Fala, louro, fala. E o louro nada de falar. E ia saindo, aí entra no outro, chegou a minha vez. Eu falei, olhei, você tá vendo, gente? Olha, o palestrante tem que ficar quieto. Eu olhei o louro e falei assim, gente, isso não é louro não, isso é maritaca. Maritaca não fala não. O bichinho fica em pé, olha pra minha cara, cala a boca, Zé Mané. Eu falei, meu Deus, o povo começou a rir de mim, porque eu não fiquei quieto. Seja o que eu falar, se ensina, não fica quieto, porque você não sabe, gente. Que homem era esse, companheiros? Que doava tudo que um ser precisa para ser feliz, sem despojar uma moeda de bem ou qualquer outro recurso material, que convidava os ricos a se despojarem dos seus pertences para alcançar a glória do céu. O encontro de Jesus com o mancebo rico. Aquela é uma das passagens mais belas, quando ele fala, larga tudo. Quer me seguir? Quero ver a gente ter coragem de largar tudo. A gente quer seguir Jesus. A gente quer caminhar com Jesus. Mas a gente, muitas das vezes, para fazer uma obrazinha, uma casa espírita, só Jesus, para trocar um piso, reformar um banheiro. Aí eu fico pensando assim, e aquelas igrejas que levam o dinheiro do povo? Será que a gente vai ter que reencarnar numa dessas religiões para poder treinar o nosso desprendimento? Porque se com conhecimento não formos libertos, não cai uma folha se seja com a permissão de Deus. Será que vamos ter que reencarnar nessas igrejas para treinarmos o nosso desprendimento, principalmente financeiro? É um caso para a gente pensar. Vamos começar a treinar e nos modificar para que a gente possa evoluir, galgar um degrau de evolução, não se enviando mais. Às vezes, se o grupo se junta, não sai caro para ninguém. E a gente vê grandes dificuldades, às vezes, de um material de cesta básica para aquelas pessoas que estão filiadas à parte social da casa, mas a gente muitas vezes não quer nem saber. Porque a gente às vezes encarna numa dessas religiões e doa tudo, aprende. Vai um pedaço do céu para ali garantir terreno, 15 por 30 está lá para você. Você acredita, porque você vem em determinadas limitações ou determinadas situações da sua vida, você compra e é levado por aquela condição, porque talvez você tenha que treinar o desprendimento. Que homem era esse, gente, que vem falando que nesse diálogo com o mancebo rico, a gente tem que aprender a se desprender. Vocês terem ideia, Pierre Rey, um psicanalista, escreveu um livro chamado A Travessia com Lacan, e Lacan é um dos grandes estudiosos da obra de Freud, que fundou a própria linha dele, que é a linha lacaniana, que trabalha com a temporalidade do inconsciente. Isso é interessante falar isso, porque quando Freud falou que o inconsciente é atemporal, ele estava falando do espírito. Freud chegou pertinho do espírito, gente. Mas, numa visão mais científica, porque quando ele fala que o inconsciente é temporal, quando chega lá no consultório, um trauma de uma pessoa, às vezes, de 66 anos de idade, que que tem um comportamento estranho, que ela não consegue controlar, e a gente vai fazendo aquelas associações livres no diálogo, e a gente vai vendo que ela vai buscando a lembrança lá de trás, e aquele trauma ocorreu quando ela tinha 6 anos de idade. Então, o espírito é atemporal. Aqui é uma passagem, isso aqui é um sonho. Isso aqui é uma passagem, olha que coisa interessante. Presente, passado e futuro, no plano espiritual, como que é isso? Porque se o nosso inconsciente ele é atemporal, e a gente vê isso no consultório, um trauma sofrido com 3, 4 anos, dentro do ventre, como afirma o Dr. Otto Henrique. Às vezes, aquela rejeição sofrida, aqueles palavrões sofrida, um bebê dentro do ventre da mãe,
gera traumas no futuro. Olha a responsabilidade de uma gravidez. Olha a responsabilidade de ser mãe, de ser pai. Quantos de nós sofremos determinadas coisas e hoje somos emperrados em algumas coisas porque trazemos traumas que a gente às vezes desconhece. Então ele fala nesse livro que nós temos que exercitar ou fazer um treinamento gradativo. Vai doando aquela camisa que você não usa, aquela roupinha branca, aquele vestidinho lá que está lá, já está branquinho, está amarelado, entendeu? Toda a gente precisa. Entendeu? Aquela caixa de ferramentas você não vai usar tão cedo, porque você já comprou outra nova, ou aquela. Sabe? Eu dei uma desculpa porque eu dei casa de aluguel que ela falando, isso aqui serve para casa de baixo, serve para casa temporária. Eu vou inventando desculpa de uma coisa horrível. Para poder explicar. Às vezes, agora a semana eu falei, vou te juntar uma roupa ali, vamos doar. Porque tem coisa que você não usa, você não vai emagrecer. Desculpa, não vai emagrecer. Já passou da idade de emagrecer. Não vai. É melhor doar, assume a barriguinha, assume, porque sabe, a gente vai juntando, vai entulhando as coisas, e vamos entulhando já. Aí você passa em casa, que você passa assim, que está cheio, olha, tem uma que é espírita, não é fofoca, é comentário fraterno. Tinha 8 máquinas de lavar. E eu não sabia, eu falei assim, você tem lavanderia? Ela falou assim, não tem lavanderia não. Essa aqui falta borracha, essa aqui só a placa aqui que é boa. Eu falei, meu Deus, ela não joga fora as máquinas de lavar. Aquela estante que está lá na varanda, vai ficar toda esfarelada já, que não é madeira. Mas a gente não tira. E não é rico e pobre, porque pobre junta caixa de não sei de quê, pneu de bicicleta velho, vidro perfumazinho. E rico também junta. Gente, a gente está, olha só, o sangue, olha o que o Evangelho diz, o sangue resgatou o espírito. Tá pior, tira pior. O sangue resgatou o espírito. E o espírito tem que resgatar da matéria o homem. Está lá no Evangelho, nem de mundo falando que não. O sangue resgatou o espírito. E agora, nesse despertar do terceiro milênio, o espírito tem a missão de resgatar da matéria o homem. Não, você não vai levar aquilo. Não adianta. Aí eu falo uma coisa para vocês. Quer ver o teste? Tira alguma coisa do lugar. Você não sabe nem o que é, porque está tudo entulhado. Mas aqui falta alguma coisa. Não sei o que é, mas falta. Porque está preso, está registrado lá inconsciente. Não tem como certo registrar tudo. Joga no inconsciente. Alguém tirou, alguém mexeu aqui. Já ouviram essa frase? Alguém mexeu aqui. Eu sei. Ainda acha que é como isso. Está dando graças a Deus se alguém tirou, se alguém, sabe, levou embora. Nossa, vai passar um monte de livro. O encontro de Jesus, companheiros, os apóstolos. Mas antes, sabe o que Joana de Ângeles fala? Ela fala o seguinte, olha só. Joana de Ângeles, no livro Momentos de Iluminação, ela fala assim, nós precisamos de um treino diário para a disciplina do nosso encontro com a nossa realidade que é espiritual. Vocês têm ideia, no livro Céu e Inferno, na metade do livro Céu e Inferno, quando termina aquelas partes das comunicações, está ali, o desprendimento. E eles falam, os espíritos de luz falam, que um dos maiores obstáculos à nossa evolução é o apego. A coisa muito mais clara do que a gente. Por que também, gente? Olha só. Princípio inteligente, grupo de estudo da casa, aqui tem grupo de estudo. Por isso que todos os espíritos têm que estudar. Nosso princípio inteligente, formação, saiu da formação de Deus. Ele vai passar pelo mineral, aprender a agregar células, para poder. Porque os médicos hoje sabem, os cientistas não sabem como é que vai potássio, manganês, ferro, cálcio, zinco. Porque o que é a gente? Se a gente morrer aqui, vai ser um montão de elemento químico. Só aprendemos isso aonde? No reino mineral. Qual a analogia bíblica? Adão feito de barro. Por que Adão foi feito de madeira? Cimento, de plástico, não sei, plástico naquela época. Entendeu? Feito de qualquer outro material. Mas foi feito de barro. Olha o mineral. Princípio inteligente passando pelo mineral. Aprendemos a agregar células, moléculas daquele mineral. Depois desse aprendizado, passando pelo vegetal. Olha o sistema vegetativo. Alguém está mandando aí o coração bater ou está indo sozinho? O oxigênio levando para o cérebro. Isso foi aprendido no reino vegetal. Depois, o reino animal. Olha a parte instintiva. Desejo, sexo, né? Aquela pessoa que a gente gosta, a química do corpo, mexe, a procriação. Isso foi aprendido no reino animal.
E essa individualidade é o espírito. Se individualiza no reino nominal, que quando começa a concatenar os pensamentos, quer dizer, não o cachorro escovava dente, reclamava de diabo, você esqueceu dele, passarinho. Então, não, a gente começa a concatenar o pensamento. É no reino nominal. E depois, qual o futuro nosso? A angelitude. É um caminho. Caminhando para níveis de consciência profundo. A gente vai ficar aqui preso, não, de vendo esses políticos que ninguém aguenta mais, não. Entendeu? Andando nessas ruas buracadas, Cabo Frio está largado. Triste essa realidade de Cabo Frio. São Pedro está muito banho ainda. E Cabo Frio está muito ruim. Uma praia linda, exuberante, uma das praias mais belas da região. Mas, infelizmente, é largado pelo poder público, sabe? É tanta coisa, e dá vontade de a gente evoluir, sabe? Eu saio para Marte agora, só pelo pensamento. Olha que coisa fantástica. Viajar pelo pensamento, ir para Júpiter, viajar para planetas, sabe? Hiper evoluídos, para a vida de cada um de nós. É um trabalho interno, individual, que ninguém evolui com ninguém não, tá? Ninguém evolui. É um trabalho que cada um vai ter que galgar sozinho. O encontro, companheiros, de Jesus com os apóstolos, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, esses que eu citei agora, todos eles pescadores. Judas Iscariote, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas, Tadeu e Simão, os Zelotes. Por que essa diversidade de cobrador de impostos, pescadores, pessoas simples? Por quê? A capacidade que Jesus tinha de absorver e de conhecer, porque cada um dali é um instrumento, e ele não pegou todos não, ele pegou pessoas mais simples para mostrar para cada um de nós que todos nós somos capazes. A gente às vezes vai estar no centro, a pessoa frequenta 20 anos a casa, não faz uma oração na casa, não lê uma página, ai não estou preparado, vai feliz, então morre logo, gente. Lê uma página, não faz uma prece, porque não estou preparado. Vocês acham que estou preparado para fazer palestra? Parece. Dentro de mim dá o gelo, dá gelo no estômago, a boca fica assim. A boca é um pouquinho de gente assim, ainda vai. Uma vez que eu fui fazer lá no Ereu, para mim o Ereu era uma coisa pequenininha, me chamaram, foi lá no Brisolão, chamaram de 400, que a pessoa, eu falei, Jesus. Quando vi aquele povo todo, eu falei, vou desencarnar, gente. Um montão de gente, e a água vinha, e a boca ficava seca, e a água vinha, e a boca ficava seca de nervoso. Sabe, é um esforço. E a gente às vezes vê que a pessoa não se esforça, não faz o culto lá. Quem faz o culto lá? Levanta a mão. Olha só, meu filho faz, a minha nora minha. Você vê, poucas pessoas. O culto do Evangelho no lar dá uma proteção espiritual que eles me permitiram, eles do mundo espiritual, me permitiram um desdobramento lúcido. E eu fiquei empolgado com o desdobramento, porque o pessoal fala assim para mim, as pessoas criticam agora condenar, né? Me tiraram fora do corpo, eu saí do meu corpo lá, desesperei a primeira, a segunda, a terceira, depois fui acostumando com aquilo, dentro da minha mediunidade. E teve um dia que eu saía, eu estava mais familiarizado com aquela situação, e meu mentor me orientou, eu via bastante coisa, aprendi bastante coisa, só que quando eu voltei, teve um dia que eu saí, eu estava na rua da minha casa, vi o povo comprando pão, e fui fechar a igreja presbiteriana, levitei, vi o sol lindo, dourado, prateado, uma sensação de paz e felicidade. Depois eu voltei, os cachorros ficavam latindo, e o cachorro vê, por isso que a gente entende quando o cachorro vê espírito. Saí, andei, e o espírito passou perto de mim, porque eu vi o pessoal comprando pão e ninguém falava comigo, eu sabia que estava fora do corpo. E quando passei ali, falou assim para mim, tudo bem? Tudo bem? Eu falei, você está me vendo? Estou, sou igual a você. Mas é um cara meio estranho. Eu falei, cara, eu todo pouco. Eu empolgado, falei, vamos lá em casa falar sobre isso. Tal, aquela coisa toda, eu já tinha aprendido a vomitar, a jogar o corpo. Falei, minha casa é aqui na frente, vamos lá conversar. Eu queria que você conversar sobre como é essa vida fora do corpo e tal. Eu fui, joguei meu corpo, quando cheguei a mão dele, não entrava, batia. Não entrava. Aí o meu mentor falou pela mente,
solta que esse tipo de espírito não pode entrar na sua casa. Eu larguei a mão dele e vim, foi embora. Tudo do evangelho lá. É uma proteção espiritual que a gente não tem dimensão. Nós não temos dimensão da proteção, da iluminação pelo quarteirão inteiro. Isso não é de que eu estou falando, a gente pode ver nas obras de André Luiz, nas obras espíritas, sabe? Por quê? Às vezes você tem um casamento que é legal, é uma pessoa bacana, tem inveja. As pessoas têm inveja. Inveja, gente, até uma culpa que tem, é feitiçaria, é inveja. Eu já vi situações de chegar na casa lá da gente, no sítio quando eu morava em São Vicente, a pessoa veio o pé de chuchu, porque o pé de chuchu dava mais de não sei quantas caixas, a pessoa se pensa assim, é que plantação de chuchu bonita, hein? Que legal! Aí papai falou assim, não é plantação não, só tem pé de chuchu, que passa uma varinha que é assim, e cresceu, ficou quase uma árvore, e está dando caixa de chuchu. Ela, meu Deus, eu não acredito! Que isso, pé de chuchu só? Aí meu pai ficou olhando para ela assim, gente, 3 dias depois estava sequinho, pé de chuchu. Tem gente que visita a casa e o passarinho morre. A boca começa a abrir. Tá? A pessoa está totalmente ali de baixa frequência vibratória espiritual. A gente tem que estar atento a isso. Aí a gente vem para a casa espírita e não quer falar sobre essas coisas. Tem que falar assim, tem que ir para casa, tem que fazer oração, tem que fazer culto no lar. Entendeu? Eu, de vez em quando, assim, de bíblico, né? Senão a gente caminha muito lá. Incenso de mirra, né? Jasmim, sabe? Vou lá, faço oração, sabe? Uma músicazinha clássica, porque televisão é portal. Televisão é portal. Tá? Tem gente que está viciado naquilo ali. Da Atena, não sei se a Atena está vivo, daquelas coisas bravas. Entendeu? É portal, aquelas energias que ficam todinha dentro de casa. Morte, destruição. Para que eu quero saber disso? Eu vicia, tá? O mal vicia. Eu comecei a ver negócios de polícia federal, pegando coisa em aeroporto. Gente, eu fiquei viciado no aeroporto. Eu e meu filho. Aeroporto, pegando droga, e vai não sei o quê. Aí depois eu falei assim, gente, eu tenho que parar com isso. Porque a gente vai fazendo um montão de coisa que as coisas ruins dá nada para viciar, e rápido, tá? Que homem era esse? Que disse como terapêutica da nossa alma e da nossa libertação não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 cada ofensa recebida. O perdão. Como que Jesus fez em cima disso? O perdão. Tanto que Joana de Anjos, mentora espiritual do Oswaldo Franco, ela fala o seguinte: quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódio, mágoas, raivas que se prolongam, os dados de agentes disparados desatrelam as células dos seus automatismos que ele genera, causando doenças e tumores de várias espécies, especificamente cancerígenos. Olha o que a mágoa, o ódio faz. E a gente vai vendo que hoje a ciência está vendo que quantas pessoas morrem ou desenvolvem câncer por ódio e por mágoa. Quantas doenças psicossomáticas chegam no consultório da gente. Eu quase desisti de ser psicólogo, porque ninguém vai lá me elogiar, falar que eu sou bonito, que eu sou simpático. É só tragédia, gente. Eu pensei que sua profissãozinha é mais fácil. Ninguém vai olhar nossos olhos bonitos, não. É só despejar, vai. Então, sabe, a gente vai vendo tantas mágoas e tantos ódios que poderia ser sanada. Tem coisa que a gente não vai resolver, deixa pra lá. Tem coisa que quando a gente vai resolver, deixa pra lá. Muitas vezes na vida, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, muitas vezes na vida, perder é ganhar. Verdade. Sabe, perder é ganhar. Deixa pra lá. O negócio é você se libertar. Tem gente que fica preso ali a meio metro de terreno, em brigas, que passa reencarnações e reencarnações ali, nascendo aquele meio de ódio. Sabe? Muitas das vezes perder também é se libertar. O encontro de Jesus com a mulher adúltera, aquela que passou a seguir ele depois, né? Quem somos nós para condenar o outro? A sexualidade do outro, a orientação sexual, o amor que o outro tem pelo outro. Quem somos nós para condenar aquela pessoa? A psicologia é tão clara quando fala que só vemos nos outros aquilo que trazemos em nós. E Joana de Ângeles, companheiro. Hoje eu estou Joana de Ângeles, hoje eu estou com Joana de Ângeles fala que o outro é o meu espelho.
Às vezes você não. Aí já fui interpelado uma vez, o cara falou assim, mas quer dizer, se eu vejo um assassino, também sou um assassino? Eu falei, você não é um assassino, mas é um assassino em potencial. Todos nós somos um assassino em potencial. Entra dentro da nossa casa, violenta um filho nosso, uma filha, mas a gente não mata, num momento impensável, num momento de desespero, ou para salvar a nossa própria vida, ou para qualquer coisa. A gente está no patamar ainda de Jesus? Se vocês estão, parabéns para você, porque eu não estou. A gente tem um filho meu que criei sozinho ali, sabe? Você vira um leão ali, uma mãe vira uma leoa para proteger o filho. Então a gente traz o potencial, a gente precisa trabalhar. Claro que precisamos trabalhar. A gente traz o potencial de maldade, de fofoca, de um montão de coisas que a gente tem que aprender a falar, a parar, né, de fazer, sabe? Mas é um processo gradativo. Porque também a Joana de Ângeles, estou falando vocês, eu estou com a Joana de Ângeles, ela fala o quê? Ela fala que uma das piores fontes de agressão vem da busca apressada de perfeição absoluta, ou seja, virar santo de uma hora para outra. Porque isso pode gerar uma constante hostilidade contra si próprio, que passa a exigir capacidade e habilidades que a pessoa não possui. É aquela pessoa, levantei a mão, estou salvo. Agora tadinho. Entendeu? A primeira tentação cai. Porque não é assim. É um processo. A transformação é um processo lento. O desprendimento é um processo lento. Aos pouquinhos. A planta que você joga ali na cova, ela demora, ela dá fruto logo, então ela vai, sabe? Ela vai germinar, ela vai dar o primeiro perdão, ela vai crescer, ela vai dar flores, depois frutos. Isso é um processo. E a gente às vezes acha que vai entrar no local e esse local vai resolver todos os seus problemas. O encontro de Jesus, companheiros, com os 10 leprosos, quando ele cura 10 leprosos, apenas um volta para agradecer. A ingratidão está sendo uma das piores coisas hoje nos relacionamentos. Tem pessoas que se doam, ajudam. E uma das coisas piores que existe são filhos ingratos. Filhos ingratos. Porque muitos de nós, pais, nós nos dobramos, abrimos mão da nossa liberdade, até da nossa libertinagem, da nossa zoeira, das nossas farras, de tudo, para poder cuidar, muitas vezes, de um filho, muitas vezes, né, filhos que a vida nos dá, e a gente vai vendo um ciclo de ingratidão terrível. Muitos de nós não agradecemos até as coisas que a gente tem. A gente, às vezes, tem um celular, lança o 4, o 5, aí você já está querendo o 5. Aí lança o 5 Pro, não sei o quê, aí você já está querendo aquilo. Muitos jovens são bombardeados por mensagens subliminares e são vítimas dessas mensagens subliminares. Mas há uma insatisfação terrível, há uma ingratidão no ar. As pessoas que, tanto que o Divaldo vem trabalhando nos últimos anos, né, o sentimento de gratidão. A espiritualidade vem convidando a gente, vamos agradecer pela vida, gente. Vamos agradecer pelo corpo, agradecer, conseguimos enxergar, falar. A gente não usa nem, a gente tem uma televisão em casa, a gente não usa nem 10% daquilo que ela pode oferecer. A gente tem um montão de coisas que a gente não agradece, é só a reclamação. Há uma insatisfação no ar. A gente está sempre reclamando. E a gratidão é a virtude das grandes almas. O encontro de Jesus com os doutores da lei, né? Isso é interessante, principalmente Nicodemos, quando ele fala sobre a reencarnação, e a gente vai vendo que há tantas discussões infrutíferas, às vezes, no nosso meio. O encontro de Jesus com os doentes, endemoniados, aqueles que não queriam que chegasse até nós, né, o seu testemunho de amor e a sua grande revelação. E até hoje tem espírito fora do corpo, encarnado e desencarnado, para atrasar o processo de evolução. Eu, quando fui fazer curso no Trabalhador de Jesus, entendeu? Eu não conseguia chegar para fazer o curso com eles. Tá? Aí o dirigente olhou para minha cara, foi tão interessante isso que ele falou assim para mim: você não está conseguindo porque você está condicionado a um ritmo de vida que os espíritos inferiores não querem que você permita. Eles querem que você permaneça naquele lugar. Aí eu olhei para ele e falei assim: então tá bom. Então vamos ver se eles são mais fortes que eu. Eu fui desafiar. Para quê? Para participar dos grupos de estudo da casa. Na época eram trabalhadores
Jesus. O irmão Henrique não tem poder assim, não. Eu agora determinei, não perco mais um estudo aqui no grupo da gente. Ele ligou e falou assim: você não precisa desafiar, gente. Eu falei: não, eles têm poder para isso, não. Para quê, gente? O curso era 7 horas. Saiu 6 horas, tomei um banho, no meio, todo dia, vou para o curso. Falei que ele não ia impedir, estou andando, o trabalhador de Jesus, se veja meu carro, dá uma pane. E aonde deixa o carro? O carro não parou, o carro dirigindo parou, tocando. Eu falei: Jesus Cristo, não é que eles têm poder mesmo? Pensei que foi só o bem que tinha poder, não, o mal também prejudica. E eu falei: e agora? Mas não vai não, eu vou. Chamei pelo na rua, alguém me ajudava a empurrar o carro comigo, no meio da calçada saiu correndo. Eu falei: eu vou, eu sou ruim. Foi até o trabalhador de Jesus, até mais de 4 quilômetros. Cheguei lá para o dirigente lá da minha cara. Falei: para não desafiar, né? Então, gente, tem vários espíritos que não querem. Não permite que você tenha uma palestra. Vir para cá tem muito mais proteção do que a gente imagina. Não quer que você faça tudo lá. Chega gente na aula do culto, chega vendedor, chega gente querendo alugar a casa, chega gente querendo dar dinheiro. Se você é solteiro, chega gente até se oferecendo com uma noitada boa, um botiquinho. Tem tudo, gente. Tem tudo. Muito mais do que vocês imaginam. Então, sabe, eles estão ali, as mentes adormecidas e adoecidas, estão ali para poder, sabe, atrasar os processos de evolução de cada um. Eles se comprazem com esse risco de vida. O encontro de Jesus, os doutores do templo, gente, Jesus tinha 12 anos quando ele se encontrou com os doutores do templo. Né? Quantos adolescentes, cadê os adolescentes da casa? Quantos de nós, como que a gente está vendo o movimento espírita sem jovens? Como é que, sabe, e interessante que Jesus com 12 anos já pegava um tempo com os doutores da lei. Muita gente não sabe disso, mas o Espírito de Jesus veio por 2 adolescentes, as irmãs Júlia e Carolina Godin, tinha 14 e 16 anos, foram as médias que receberam, que filtraram da espiritualidade superior as respostas do livro dos Espíritos. E quem leu o livro dos Espíritos, aí levanta a mão, por favor, quem leu o livro dos Espíritos? Até hoje, a filosofia, a ciência, ainda não tiveram condições de ler e entender como que pode aquele livro ter vindo por médios, crianças, que filtraram aquelas informações, sabe? Nós estamos diante da terceira revelação, do Consolador prometido. O próprio Cristo, lá em João 16, quando ele fala que vai enviar um Consolador para que possa esclarecer todas as coisas. O Consolador iria relembrar tudo o que ele tinha falado, mas iria ensinar todas as coisas. Todas as religiões, elas ensinam, elas relembram o que Jesus falou, mas a que relembra e ensina é o Espiritismo. Traz no seu bolso um conhecimento que daqui as obras de terrorismo, daqui a 500 anos vai começar a ser estudadas. O encontro de Jesus com Francesco de Bernardônia, para reestruturar a igreja, com Rita de Cássia, Santa Rita, que fazia fenômenos incomparáveis, tornando a santa das causas impossíveis, com Vicente de Paula, com Madre Teresa de Calcutá, aquela senhorinha que com 2 hábitos, 2 sandálias, recebe um dos maiores prêmios que o ser humano pode receber, que é o Prêmio Nobel da Paz. O encontro do Mestre Jesus com Francisco Cândido Xavier, aquele diabo, Jesus aparece naquele diabo de uma mãe desencarnada, que, sabe, que o vestido dela meio furado de garfo pela madrasta, e aquela mãe aparece e fala: filho, tenha paciência, Jesus te ama. Nós vamos criar condições para isso passar. Tenha fé em Jesus. E daquele dia em diante, por volta do ano de 1915, aquele ser, Francisco Cândido Xavier, nunca mais se aparta da companhia de Jesus, se tornando uma das fontes mais luminosas do século, entre o século XX e XXI. O seu amor, a sua dedicação, tinha todo o odor do Evangelho de Jesus. A sua pacificação está do lado daquele homem que tinha 10 metros de campo de aura medido pela NASA, enquanto nós temos milímetros. Quem é esse homem, luz que transforma a vida? Como que nós vamos, companheiros, encontrar esse homem luz? Como que nós vamos estar na companhia de Jesus? Era uma terça-feira
Após o culto do Evangelho no lar, eu vou pedir para você, por favor, fazer um fundo. Você pode fazer um fundo musical? Por favor, para a gente encerrando. Após o culto do Evangelho no lar, terça-feira, o céu salpiscado de estrelas, uma brisa típica da nossa região, renovava o ar, eu respirava, e eu perguntei à espiritualidade amiga, aos amigos espirituais, como estar na companhia de Jesus. Eles me lembraram que o próprio Mestre falou: tive fome, me deste comer, tive nu e me vestiste, tive sede, me deste beber, estava preso, foste me visitar, estava doente e foste me ver. Então o rei perguntou: mas quando estivemos nu e com fome, com sede, e te vestimos, te demos de beber, de comer? E o mestre dirá: quando fizeste a um desses pequeninos, é a mim que estará fazendo. Então a presença de Jesus, companheiros, está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Muitas vezes naquele que bate a porta, naquela pessoa que a gente vai visitar, naquele amigo, daquela tia que nós esquecemos, do nosso padrinho, nosso avô, nossa avó, num ex-companheiro, numa ex-companheira. Porque às vezes nós somos hoje o que somos graças à experiência daquele companheiro, daquela companheira. Nós devemos respeito a essas pessoas. Então os amigos espirituais disseram assim: pegue papel e caneta. E eu peguei papel e caneta e eles disseram: quer encontrar Jesus? Então faça assim. Eu quero te encontrar, Senhor, seja onde for, seja na pureza da água, a de sedentário viajou, ou nos desertos da vida, ou na vida daquelas pessoas tão esquecidas. Eu quero ser, Senhor, as mãos amigas acolher uma flor e acolher os filhos da vida, embalados no seio fecundo do amor, e ver os rebentos que os céus nos concederem, crescerem, se multiplicarem, compartilhando com eles seus ensinamentos, para nunca duvidarem. Eu quero ser, Senhor. Eu também quero te encontrar, Senhor. Não por uma leve e na brisa refrescante do amanhecer, e por entre flores e jardins, embalados de tua luz, poder me transformar em um raio de sol, para aquecer a frieza dos corações daqueles que não te conhecem, e não vislumbram a beleza do teu Evangelho, que tanto nos seduz. Eu quero ser, Senhor, a casa amiga, que pode ser a do caminho, a da beira da estrada, para poder transformar-me em um ninho de amor, Senhor, para poder também te encontrar. Te encontrar nos deserdados de toda a ordem, os órfãos, os velhos abandonados, os carentes necessitados, os doentes do corpo e da alma, e assim também te proteger. Poder me transformar na veste amiga que tira do frio aquele sem provisão, sem um pão e sem amor no coração. Eu também quero te encontrar, Senhor, nas noites escuras de um mundo de transição, mas é como tu és, uma estrela divina que ilumina e que mostra o caminho a seguir. É, Jesus, o lado bom de se fazer o bem, orar por si e por mais alguém. É, Senhor, o amor a si e ao próximo, onde se resume todos os seus ensinamentos. Assim eu poderia ser feliz, pois me serviria de um instrumento para ver crescer os rebentos daqueles que não têm um lar, que não têm dinheiro, para nada comprar e não receber afeto. Por isso, não sabe amar. Aí então eu poderia ser sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, seu amigo, e mostrar para eles que tudo que faço eu também aprendi contigo. E isso que é o amor, sentimento sublime, que nos livra da dor, do horror e até da solidão, sendo desses amigos tão compreendido com afeto do coração. E junto nos tornaremos uma grande família, Senhor, agradecendo-te pelo dom da vida, pelas nossas escolhas, por tudo que nos acontece, pois aquele que tem conhecimento da ignorância não padece, e isso para nós espíritas é nossa grande lição, pois já compreendemos uma lei divina chamada ação e reação.
E um dia eu poderei ser como tu és, Senhor, modelo e guia, e poderei dizer a mim mesmo: só assim porque te encontrei, Jesus. Percorri a minha estrada de Damasco e me encontrei, e para sempre serei, como todos vocês que nessa noite aqui estão, um átomo de luz na imensidão, ou uma bela canção, por ter aprendido, Senhor, um dia contigo, e todos nós somos irmãos. Muita paz.